Sejam muito bem-vindos a mais um Foco com Elas. Eu sou Priscenda. Eu sou Ju Cortez. E hoje nós estamos recebendo uma dupla dinâmica. Muito poderosa. Poderosa. Empoderadas. Muito. E olha, gente, é muito engraçado que é tipo o Pink e o cérebro. Nossa, eu trouxe lá de trás isso daí, sabia? Mas foca aqui, mas tudo bem. O bacana é que são duas mulheres que trabalham juntas. Com o mesmo propósito, né? Exatamente. Advogadas. Mentoras. Mentoras, isso dói, treme as pernas, né? São empreendedoras, empresárias. Gente, que mais? É um currículo, né? Não bem? é? Não estamos contratando. Mas, enfim, desde já quero agradecer. Estou falando da nossa lindíssima. Eu vou começar por uma, vamos dividir, porque é muita lindeza junto, né, Ju? Da nossa Thaís Viana, nossa chiquérrima. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ver o trabalho lindo que vocês estão fazendo aqui. Estou muito feliz. O coração chega a treme. De tanta alegria. Parabéns. Muito obrigada. E eu vou apresentar a doutora Juliana, né? As duas, doutora Thaís e doutora Juliana. Que honra, prazer, Ju. Prazer é todo meu, aqui numa roda de amigas, porque é muito mais que isso. Esse podcast tem essa veia de reunir pessoas amigas, e eu fico muito lisonjeada de alguma forma contribuir com o nosso conhecimento, com as nossas experiências, nossas histórias. Pink cérebro. E são muitas histórias. Histórias que tem a agregar, Com né? certeza. Porque, olha, eu e a Pri aqui montamos a pauta, né? Muita coisa. Muita coisa legal. É que uma hora... É pouco. Uma hora é pouco. É Tem que ter a parte 2. Vai ter que ter, né? Vai ter que ter, Verdade. com certeza. E é bacana porque ambas já trabalham nesse universo que a gente gosta muito, que é o universo feminino, Sim. né? Que esses dias nós falamos, a mulher ela pode estar onde ela quiser estar, né? Então isso é muito bacana. Então vamos começar. O pessoal tá curioso, eu também tô curiosa, porque tem umas perguntas aqui também, tô preparada. Aquelas quentes. Aqui, hoje eu posso. Hoje posso. Tá, eu vou começar com você, Bora lá. né? Tá? Você pode chamar de tá, né? Claro, tá, tô por tranquila. favor, por favor. A gente ficou doutora, Não, doutora, deixa lá pro fórum. Ah, aqui então não, tá aqui bom. Olha, viu, aqui é gente? tá. Você é nascida em Diadema, tem uma história linda, eu queria saber um pouquinho, porque tem uma frase que eu acho muito bacana, que você fala bastante. Eu tava até treinando com a Juliana, que eu falei que você seria improvável. Eu falo isso. É forte. Isso Conta é pra forte. mim tudo isso, por favor. Isso é forte. Eu falo que eu sou uma improvável porque nem eu sabia o que eu queria ser. Então, quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então, era realmente muito improvável que eu desse certo na vida com alguma coisa. Não que eu tenha atingido um patamar, né, de extremo sucesso, algo nesse sentido. Ainda. Mas, realmente, cresci em Diadema, cresci na periferia. Todas as meninas, adolescentes, que eram minhas colegas de sala, engravidando cedo, o pai preso, ou o pai morto, ou nem sabia quem era o pai, enfim, né? Aquela realidade caótica como temos nas comunidades. E alguma coisa dentro de mim sempre me falava, olha, isso aqui não tá certo. Isso aqui não tá certo, não é isso que eu quero. Comecei a namorar muito jovem, 10 anos de idade já namorava, mas sempre fugia de qualquer assunto de ter filho ou alguma coisa assim, porque eu via o que estava acontecendo, né? Então, apesar de começar a namorar muito nova e tudo mais, isso sempre me inquietava. E aí, a adolescência passou, sempre fui da turma do fundão, sempre fui a bagunceira, fui convidada a me retirar algumas vezes, né, da escola. Minha mãe era constantemente chamada na escola, porque eu sempre gostei de conversar muito. Daí um dom, né, de comunicação que eu nem sabia que eu tinha. Então, eu gostava de falar muito, mas na escola não era o lugar, né? E aí, eu fui descobrindo isso. Mas fiz faculdade de Direito por influência.
Então, quando chegou naquele momento, né, dos 18 ali, eu tinha meu pai que pagava pensão alimentícia, então eu tinha que aproveitar essa oportunidade, porque se eu perdesse o time ali, eu ia ficar sem faculdade, né? Porque ele falou, você faz agora ou depois eu não pago mais. Então, não tinha muita opção. E como eu namorava na época com um advogado, eu falei, acho que pode ser. É uma boa opção. Né? Vi ali os leques de possibilidades e fui fazer a faculdade de Direito, sem saber o que ia fazer também. Se continuava ali naquela situação de, não sei, não entrei na faculdade com um propósito. Vou ser advogada, vou fazer. Não, era porque era o que tinha, né? Era pertinho de casa, era o que dava para meu pai pagar. E porque a outra faculdade que eu queria fazer era muito cara, que era ou designer de interiores ou... Ai, não me lembro agora o nome. Mas trabalhava com essa parte também de decoração e tudo mais. E era muito cara, era tipo 3 vezes mais cara que a faculdade de Direito, aonde tinha, né? Que era lá em São Paulo e tudo mais. Falei, bom, vou fazer na faculdade de Direito até ter dinheiro suficiente para fazer aquilo que eu realmente quero fazer, né? Foi basicamente por isso. E aí fui fazendo a faculdade de Direito, sofri um acidente no meio da faculdade. Acidente de carro? Acidente de carro. Bati o carro não tinha seguro, o carro estava financiado. Nossa. Fazia 2 semanas que eu tinha comprado o carro. Bati ele num poste, quebrei a bacia. Fiquei 2 meses acamada. Foi, assim, um período bem turbulento. Por conta da faculdade, porque não tinha o que fazer, né? O carro era financiado, então eu tinha que pagar as prestações. Minha mãe não ia pagar, meu pai não ia pagar. Eu ia perder o carro, deu PT no carro, inclusive. Quebrei a bacia. Tinha risco de não voltar a andar por conta da lesão. Ou pelo menos de ficar com a perna torta, né? Ali. Assim. E aí, fazia 2 meses que eu tava numa empresa nova, não tava registrada também, então correu o risco de ser demitida, né? Enfim, gente, foi um caos, um período assim. E eu falo que Deus sempre esteve comigo, né? Me deu forças realmente, porque a previsão do médico era andar em 6 meses. E eu, com 2 meses, já tinha voltado a trabalhar mais uma vez, pela total situação. Eu tinha que voltar, não tinha o que fazer, né? E aí virava a noite estudando, fazendo trabalho da faculdade, para não perder o semestre, para não pegar DP, porque meu pai falou que não ia pagar DP. E aí, enfim, consegui fazer as provas, porque não assisti, porque meu acidente foi em março de 2012. E não assisti aula, não participei de nada. Então, eu só peguei as matérias, estudei por conta própria naquele semestre. E no meio do semestre ali consegui passar, né? Peguei algumas... como chama, amiga, quando DP? faz? Não, DP não, antes da DP, exame. Peguei alguns exames e consegui passar, né? Então, foi uma luta muito grande. E depois disso o carro ficou batido, porque eu não tinha dinheiro para consertar o carro, porque ficou mais caro para arrumar o carro do que o próprio valor do carro, e sem seguro, enfim. Foram ali mais 2 anos de muita luta, pagando o financiamento e pagando as parcelas do carro. Foram esses últimos 2 anos ali, que foi para terminar a faculdade, foi uma verdadeira luta mesmo, para trabalhar, para fazer faculdade, mas deu tudo certo, né? Acho que nada acontece por acaso. Eu era muito imprudente no trânsito, o acidente foi por culpa minha, então isso fez com que fosse, não é nenhum alerta, né? Fosse um chacoalhão mesmo da vida. E ali foi o momento de ressignificar muitas coisas. Ali foi o momento em que eu realmente virei adulta, sabe? Porque até então eu era uma adolescente ainda. Eu tava na faculdade, eu tava fazendo tudo, mas eu ainda era uma adolescente, muito inconsequente. E ali eu falei, não, Deus me deu uma segunda chance de vida. E eu vou aproveitar essa segunda chance de vida. Eu vou fazer as coisas realmente valerem a pena. Eu vou fazer as coisas por mim, pela minha família. Começar a olhar para o meu futuro, ver realmente o que eu quero fazer. E ali, naquele momento, eu realmente... Ali despertou. Ali eu acordei pra vida. Ali eu falei, não dá pra ficar brincando mais da adolescência. A vida não é só balada e festa e amigos, né? A gente precisa realmente
pensar em um futuro, pensar em algumas coisas. Aí eu comecei realmente a pensar no que eu queria fazer depois da faculdade, como que eu iria seguir e tudo mais. E aí consegui terminar a faculdade, passei na prova da UAB, já durante a graduação, prestei a prova da UAB, passei na prova da UAB, e ali já comecei realmente a advogar, com a certeza que eu queria advogar. Então, eu vi a advocacia como realmente algo que pudesse dar voz às pessoas, dar o direito das pessoas, fazer com que as pessoas alcançassem o seu direito, né? Alcançassem a justiça, tivessem acesso à justiça. E então, falei, não, é isso realmente que eu quero fazer. Não pensei em fazer nada mais, além da advocacia, e aqui estou. Muito E aqui cara estou. de doutora mesmo, né? Que história, né? Nossa, me Eu tô aqui arrepiada, porque realmente você teve uma segunda chance. uma segunda. E que bom que você aproveitou, né? Porque quantas pessoas não têm esse estalo, né? De oportunidade, que de fato é uma oportunidade, né? E tem pessoas que continuam fazendo as mesmas coisas, as mesmas inconsequências e acha que a vida é pra sempre, sem né? limite. É sem limites, né? E que bom que você conseguiu, né, perceber, que bom que você conseguiu se encontrar. Agora, uma dúvida. Você continuou namorando esse rapaz que te levou pro esse caminho? Não. Com 18 anos, eu comecei a namorar ele, eu tinha 12. E aí, com 17 para 18, eu entrei na faculdade, com 18 anos. E aí, no primeiro ano ali de faculdade, nosso relacionamento terminou. Eu vi que não fazia mais sentido pra mim. Eu realmente tinha vontade de sair, de conhecer o mundo, e ele já era um pouco mais velho, então as ideias também começaram a não bater muito. E aí terminou esse relacionamento. E aí depois eu namorei outras pessoas e, enfim, nada muito sério também. Nesse período da minha vida, nada era muito certo, não. E outra coisa também bacana, que legal o posicionamento do seu pai, né? Porque Não, ele meu era pai, muito firme, muito, até né? Com hoje. relação... E como isso foi importante pra você também, né? Porque se você falar, depois meu pai paga, depois eu consigo dinheiro. Não, você não, eu vou estudar porque eu sei que é agora. Só tenho essa oportunidade. Só tenho essa oportunidade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que os pais, eles têm um papel muito importante na vida do filho. E hoje em dia nós vemos tantos adolescentes mimizentos, vamos assim dizer, porque muitas vezes os pais vão levando em banho-maria e tudo mais. Eu não tinha a segunda chance. E era assim, escreveu no Leu, o pau comeu real mesmo, sabe? Minha mãe era pelo lado físico, de surra, né? Que mais não, gente, por favor, Não ajuda é? nós. Mas era necessário, porque eu era bem arteira. E meu pai era esse lado muito firme, assim. Então, meu pai, eu sabia que era uma vez só que ele falava, sabe? Então, não dava pra... Eu não vou testar meu pai. Ele falou que não vai mesmo. Eu sei que ele não vai. Então, muito pulso firme. E eu tenho muito isso dele. Então, se eu falar que eu não vou, eu não vou. Não vou mesmo. Então, isso eu aprendi muito. E isso forja nosso caráter. Isso forja sermos pessoas de atitude, decididas, pessoas que realmente estão prontas para enfrentar alguns desafios, né? Então, isso forjou muito meu caráter. Então, eu sou o que eu sou hoje graças a tudo isso que eu passei. Pelos dois, pela minha mãe e pelo meu pai. Sim. Então, eu agradeço muito aos dois. É isso aí, né? Agora eu vou falar da Ju, que é nascida em São Bernardo do Campo, 43 anos e não parece, porque tem essa Formol. cut. Ela dorme no Formol. Não é, gente? gente? Com esse sorriso que ela sorri pelos dentes e pelos olhos. Pior que é. Não é? Com certeza. Ai, Também que fala, fofa. viu? Os olhos dela, quando tá brava, fala também junto. Né? E tem, assim, uma história de vida que é um livro, né? Um livro. Conta pra nós, por favor, Ju. Bom, você quer que eu comece de onde? Bom, a minha história é um pouco longa. Eu fui uma criança que era uma criança bailarina e eu fui diagnosticada com paralisia infantil ainda com 6 anos e meio. E minha mãe me levou em milhões de médicos justamente com o diagnóstico de que eu não andaria mais. Eu já fazia naquela altura balé desde os 4 anos. E graças a uma massagista, ela conseguiu diagnosticar que não era paralisia infantil. Esse é um alerta legal, porque às vezes o pai tem um diagnóstico de uma criança, né? E não é aquele diagnóstico, a gente precisa buscar outras opiniões, enfim. Minha mãe não cansou, foi
foi atrás e tal. E essa massagista conseguiu fazer eu andar. E eu lembro, pra você ver como que grava, né, as experiências. Eu com 6 anos, ela falou pra mim, olha, essa massagem que eu vou fazer em você, você não vai aguentar. Você vai chorar muito. Eu falei, mas eu vou sair andando? Ela falou, vai. Eu falei, então eu não vou chorar. E não chorei. E realmente era muito dolorida, porque ela colocou o ciático no lugar. E aí eu saí andando. E aí continuei o meu balé clássico. Fiz balé clássico por quase 10 anos. Me arrependo de ter parado. Aquele momento que você fica nas paquerinhas, os paquerinhas dão risada, balé, não sei o quê. Deixei o balé de lado. Mas você se formou? Não me formei. Não me formei. Eu parei na preparação de ponta. Ai, que dó. Eu tenho muita dó. E ainda, quem sabe um dia eu volto. Claro. Porque é uma filosofia muito bacana, de postura. É muito legal o balé clássico. Só o pezinho que não ajuda, gente. Eu tenho os calos até hoje por causa do gesso. O nosso pé já esconde. E você anda com o pezinho pra fora, né? Até hoje, eu ando com o pé pra Parece fora. um patinho. Mas tá linda, gente. É balé. Mas é muito legal, porque ajuda muito a educação do corpo, enfim. E a cultura, porque traz muito a história do balé francês. Então, eu fiz balé e tal, e depois avançando, também namorei com um advogado. A nossa história é meio parecida nesse ponto. Até essa questão de nascer com uma doença que eu esqueci. Mas até nisso a nossa história é muito parecida, porque eu nasci com os dois. Eu era igual uma Curupira. Eu nasci, gente, com os 2 pés pra dentro. Usava botinha. Usei botinha até os 7 anos de idade. Fiz cirurgia craniana. Não foi uma cirurgia, né? Um líquido lá que eles injetaram. Drenaram. Injetaram. Pra não fortificar os ossos em tempo. Pra que o osso voltasse. Pra que o pé ficasse retinho. E aí eu usei botinha. Todo mundo usava a sandalinha linda, maravilhosa, rosa. E eu com aquela bota linda, mas também pesada, quem provocasse Thaís ali tava era uma feliz, bicuda na... Uma bicuda A pessoa ficou com a sequela até hoje. Mas até nisso, nossa história é bem parecida também. Aí eu namorei um rapaz que fazia direito. E eu me formei com 17 anos. E aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu falei, pai, é o seguinte... No lugar de fazer cursinho, tudo bem se eu fizer direito 1 ano pra ver se eu realmente gosto, porque o primeiro ano de direito, ele é muito chato. É denso. É chato, né? Direito Filosofia romano. 5 anos, né? Direito 5 romano. anos, é chato. Pra quê? Dos Não, outros. mas O pra primeiro. quê? Filosofia jurídica. Filosofia gente. jurídica, sociologia, economia, direito romano. A hora que eu Princípios tive básicos do eu tive direito. aula de direito romano, eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu entrei pra ser delegada. Namoro não deu certo, é um grande amigo hoje em dia, mora no sul, mas eu não fui delegada porque minha mãe não deixou. Minha mãe falou, não, que é delegada, minha filha querida, não, delegada não, que eu tenho medo e tal. Resumo, segui a carreira jurídica no âmbito civil, me formei muito nova, me formei com 22 anos. Você não sabe nem o que é com 22 anos. Me casei a primeira vez com 26 anos. Tive um relacionamento abusivo. E só fui identificar isso anos depois de divorciado. Porque eu achava que era normal a pessoa me colocar pra baixo. Olha que coisa. Uma pessoa tão inteligente. Minha mãe falava, não é possível que essa minha filha tão inteligente tá nesse relacionamento. E aí trabalhei em grandes escritórios, trabalhei em empresas grandes, a maior seguradora do Japão. Estive em grandes ambientes, mas o último lugar que eu estive me desencadeou um burnout. E aí eu já sempre fui acima do peso, mas eu cheguei a 110 quilos, né? E quase pirando. Pirando total. Naquela que você fala... Quilos, não dá pra ver, ó. Não dá pra 110 imaginar. Só Não vendo dá pra mesmo. imaginar. Só vendo foto pra provar. Aqui, ó. 110 quilos. E assim, não pela questão estética, mas eu tava doente. E aí, um dia, trabalhando nesse lugar que me deixou maluca, eu tinha um time ali de quase 20 advogados que eu tinha que coordenar. E era o sonho de todo mundo, né? Ser coordenadora jurídica de um grande escritório. E eu tava, pelo amor de Deus, me tira daqui. Para o trem que eu vou descer. E eu falei, não, eu não quero. Eu ligava pra minha mãe, né? Minha mãe sempre foi muito amiga. Meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito. E eu falava, mãe, eu não aguento mais, eu vou morrer aqui e tal e tal. Até que um belo dia eu tive uma visão, né? Eu sou católica, praticante, e eu tive uma visão de Deus
que minha casa, que é a casa que ele mora, tava destruída. Eu falei, nossa, essa é a casa de Jesus, então tá bem capenga. Doente, com diabetes, gordura no fígado. Bom, resumo. Menos de 30 anos, isso. Não, eu já tava com 40. Porque eu me divorciei com 31. Aí conheci meu marido atual com 36 anos. A gente namorou um tempo até a gente efetivamente casar com 39 anos. Com 40 eu já tava com 110 quilos e maluca. Com esgotamento mental. Em prol de um emprego, de um CNPJ, que eu era uma linha no Excel, né? Porque na hora que não fizesse mais sentido, era um Ctrl Alt Del. Adeus, gata. Não, e muita gente vive essa realidade. E eles me desligaram, pra honra e glória do Senhor. Porque senão eu acho que eu não teria coragem de pedir a demissão. Porque eu dependia daquele emprego pela questão financeira. Mas foi um empurrão assim que eu precisava. E aí junto veio o processo de emagrecimento, a ressignificação de crenças limitantes, de me olhar novamente como mulher. Tive um apoio muito grande dos meus pais, do meu marido. Vá, faça mesmo. Eu fiz a cirurgia bariátrica, que todo mundo fala, mas com bariátrica é tão fácil. Não é. Não é porque a gente opera o estômago e não a mente. Então não adianta nada você fazer a bariátrica e continuar comendo que nem um dragão. Eu tinha uma amiga que ela falava isso. Eu fiz a bariátrica, mas a minha mente, ela é de gordinha, então é muito difícil. Muito difícil. E eu falei, bom, Deus, se eu me permitir, eu fazia um mantra, né? Assim, um oponopono mágico para emagrecer. Linda, magra e saudável. Linda, magra e saudável. E aí, aconteceu. O processo aconteceu. E eu emagreci 50 quilos. Nesse processo, eu conheci a Thaís. Numa festa de amigos em comum. Sim. Amigos advogados. É porque advogado você tem amigo que é advogado. Sim, uma bolha. E lá a gente se conectou e foi bem bacana. Trocamos uma ideia, nada de trabalho. Ela me ensinou a fazer uns drinks, uns gins, porque eu não podia beber ainda. Hoje em dia eu já tô meio... Ela falou, toma um gin, olha, eu trago meu kitzinho aqui quando a gente vai nas festas e tal e tal. E a gente se conectou. E fizemos amizade ali, e ali cessou. Até que um dia ela me contatou e eu achei que era pra fazer uma live. Que ela tinha me contatado e ela me convidou para estar ao lado dela, ela como presidente, eu como vice, numa comissão da OAB de São Bernardo, que é presidida pelo Bertanha, que é maravilhoso também. E aí a gente se conectou e começamos a trabalhar juntas, né, amiga? Sim, sim. Que Exatamente bacana. isso. E aproveitando até o gancho da Ju, você também teve um relacionamento... Abusivo. Abusivo. A gente vai falar isso também daqui a pouco, até porque nós estamos aí no mês dos advogados, né? E você teve, tá vendo? Olha, é muita conexão. É muita conexão. Porque você a gente também conversa teve. sobre isso, porque nós nos conhecemos em um lugar totalmente aleatório. Improvável. Né? Improvável. Totalmente improvável. E nós nos conectamos e quando surgiu a oportunidade de eu ser presidente de uma comissão na OAB de São Bernardo, porque o Bertanha, que é o atual presidente, ele era meu sócio, a primeira pessoa, assim, parece que sussurrou. Eu ouvi o nome da Juliana. Um negócio muito louco. E quando a gente começou a conversar, e quando a gente começou a se conhecer um pouco melhor, a gente foi percebendo que muitas coisas batiam. Muitas coisas mesmo. Acho que se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Muito. E Mas a compensação, né? E a compensação. Eu sou mais velha que ela, mas a Thaís é a mais racional aqui. Porque eu sou... Por isso que eu pinto o cérebro. Mas realmente, aí a gente percebeu que contando as histórias, eu também passei por um relacionamento abusivo, onde eu não percebia, apesar de ser muito decidida e eu fazia o que eu queria, eu tinha minha independência financeira, meus amigos, meu carro, eu sempre tive minha vida, né? E aí eu me vi em um relacionamento onde ele contava os minutos para eu chegar em casa, né, o translado entre a minha casa e a casa dele, ele contava os minutos, ele revirava o lixo do meu carro, revirava... Celular, eu não podia ter senha no celular, era uma coisa muito eu me ligava 15 vezes por dia. 15 vezes por dia. Era uma coisa muito insana. E quando você tá dentro de um relacionamento abusivo, você não percebe. Você... Pior, assim, a pessoa consegue fazer com que você pense que você tá errada.
É um negócio muito louco. E você acredita. E você acredita, e você ainda se desculpa. Uhum. E você ainda se desculpa. E gera uma dependência emocional. Uma dependência emocional muito grande. Você não consegue ficar longe daquela droga. É uma coisa louca. É uma droga mesmo. É uma droga. Crack, aquilo é horrível. Não, e a maioria das vezes, eu não sei se o seu, mas o meu, ele é um excelente filho, é um excelente amigo. Mas para relacionamento homem e mulher, ele tinha um problema. Talvez ele tinha que ter ficado no meu hall de amigos. Eu quis trazer ele pro meu rol de marido e mulher e foi aí que a coisa deu ruim. E ali que começou a despertar as crenças de não acreditar em mim. Porque a gente deixa de acreditar até no seu porque potencial. a pessoa te coloca tão pra baixo, a pessoa te acusa, a pessoa te critica, a pessoa fala mal da sua roupa, fala mal do seu cabelo, fala mal de tudo, tudo. Então, ela vai te diminuindo e você, por confiar na pessoa, você acredita na pessoa. Né? Então, inconscientemente, você vai sendo diminuída ali até realmente. Inclusive, eu engravidei dele. Olha só. Meu Deus. Engravidei com intenção, né? Eu quis engravidar, nós queríamos ter um filho. E Deus sabe muito mais do que a gente, né? Eu tive um aborto espontâneo. Na verdade, eu nem cheguei a gerar o feto. Ficou só o saco gestacional. E ali eu tive um aborto espontâneo. Então... Deus realmente sempre colocando, falando, minha filha, não é esse caminho. E o meu, olha que coisa, eu louca pra ter filho, eu casei com 26, até os 31 anos, quando eu me divorciei, eu tentei insistentemente, quero filho, fazia beta-HCG todos os meses. E aí eu fui descobrir que ele tinha um problema, que não podia. E eu cheguei aí numa clínica, num hospital pra fazer o tratamento. E não foi adiante. E graças a Deus, porque depois que eu terminei o relacionamento, depois de divorciada, ele ainda me perseguia. Ele chegou a trabalhar, eu trabalhava numa seguradora, ali na Paulista, e ele pegou um projeto na rua de trás pra ficar me encontrando na hora do perigo. Na hora do almoço. Então, assim, relacionamento abusivo é uma coisa muito séria. E quando a gente fala de abusivo, não necessariamente só, daqui a pouco a gente vai entrar sobre isso, não é só de você apanhar, não. Tapa, não. Eu acho que hoje o que mais tem acontecido muito, e muitas mulheres não estão percebendo, é essa... A violência psicológica. É velada, pior, né? É a violência verbal. Você começa, é como as meninas falaram, de repente você, poxa, mas eu tô realmente feia. Né? Você pode estar linda, você tá uma Barbie. Não, eu não estou, eu estou muito feia. Ou você não serve pra nada. Gente, eu não sei, o arroz queimou pela primeira vez depois de 1000 anos. Nossa, mas eu nunca soube fazer, não é? Eu acho que começa a ter essa dúvida, deve ser cruel. É muito cruel. É muito cruel. Deve ser cruel. E eu vou te falar que, assim, pelo menos, claro que não existe violência menor, maior, melhor, pior. Mas em uma violência física, você ainda tem ali a reação, né? Em uma violência dia passa, física, né? Aquele hematoma e tudo. E a violência física, a pessoa vem pra cima de você pega qualquer coisa e você vai pra cima, você ataca. A violência, quando ela é psicológica, ela é lenta. Você nem percebe que aquilo tá acontecendo, né? Então, ela é muito mais dolorida e ela vai causando crenças limitantes, ela vai te colocando em uma situação onde você simplesmente deixa de ser quem você realmente é. E aí você perde amigos, você se distancia de familiares. Seu mundo é você e a pessoa, apenas. E aí quando você vê, você perdeu tudo. A vontade de viver, a vontade de conhecer, de comprar roupa nova, de se vestir bem, de tudo. Então é muito complicado. Eu ainda, quando eu fui comprar a parte do meu ex-marido, na época não tinha condições e tudo, eu lembro no dia que eu fui assinar o contrato, ele falou pra mim, vamos rasga esse contrato, você não vai conseguir pagar. Você depende de mim pra tudo. Então, assim, a gente imagina quantas pessoas não passam por isso. Porque não é fácil mesmo, né? A gente sabe que hoje tá tudo muito caro, as pessoas, né, às vezes vivem com um salário mínimo ou um pouco mais, e a advocacia também tá saturada. Então, alguns advogados, por mais esforçados que sejam, eles ganham um salário baixo, é pauta de assuntos na OAB, de melhorar a qualidade de salário dos advogados. Então, assim, não é fácil. E aí você junta a ser mulher, o seu marido não acreditar, você ter um subsalário. Então, aí você fala, pronto, enterra.
morre. É verdade. Não é verdade? É verdade. E aí até que a gente até que a gente percebe isso, e aí, por exemplo, no meu caso, a Ju ainda passou por um processo de burnout, ela teve toda essa questão, faz acompanhamento com psicólogo, né, por conta disso e tudo mais. Eu, aliada a tudo isso, na pandemia eu perdi minha tia e minha avó. Aí nesse inteirinho aí eu casei, então hoje em dia tô com uma pessoa, não tô mais com aquela incerteza, insegurança. E aí, olha só como que é muito louco. Eu percebi que eu buscava nas pessoas com quem eu me relacionava uma segurança. Porque como eu não tinha um relacionamento muito bom com a minha mãe, e eu sempre buscava algo nas pessoas, uma fortaleza. E o momento em que eu entendi que eu tinha que estar bem para que uma outra pessoa, e não buscar no outro, apareceu o César na minha vida, que é o meu marido hoje. A gente se dá super bem, ele é uma pessoa maravilhosa, me incentiva, me impulsiona, parceiro pra caramba. Mas aí nesse inteirinho eu perdi minha tia, minha avó. E aí nesse momento é que eu busquei realmente o autoconhecimento, a autoajuda, ressignificar muitas coisas, me conhecer. Porque a gente muitas vezes acaba vivendo pros outros e a gente não faz pela gente, né? De olhar pra dentro. Eu passei por uma depressão na pandemia, pós-pandemia ali, né? Por conta disso tudo que aconteceu. E aí, assim, vem esse momento de você ressignificar. E aí, quando começa a vir as lembranças, começa a vir, não, eu passei por isso. Então, eu sinto isso por conta daquilo que aconteceu. E você vai se entendendo, assim. Então, tudo é um processo. Né? Ninguém nasce pronto. Não. Tudo é um processo, às vezes doloroso. A maioria das vezes é doloroso. A maioria das vezes. E assim, até ontem a gente tava conversando sobre isso, que muitas vezes eu tinha esse jeito que eu sou, né, brincalhão e tal, eu levo a vida com muita leveza. Isso porque a gente tem esse jeito de viver na minha casa. Minha mãe e meu pai sempre foram assim. E muitas vezes no meu rol de amigas eu tinha relacionamentos abusivos entre amigos. Olha como que são as coisas. Às vezes a gente acha que só existe homem, né? Ou mulher, ou enfim. E não é só no relacionamento amoroso que existe relacionamento abusivo. Às vezes tem uma amiga sua que é abusiva. Olha que coisa. Ela fala assim, Thaís, não, você não vai conseguir nada. Imagina, desencana disso aí. Isso não serve pra merda nenhuma, amiga. Fica quieta. E te mina. Então, às vezes, as pessoas me retalhavam. Ah, isso é muito. Eu sempre gostei de falar de Deus, porque eu sempre achei muito legal e tal. Você é beata, sai daí, não sei o que e tal. Então, a gente vai vendo que muitas pessoas não estarem em ambientes e conectadas com pessoas que acreditam na gente, nos distanciam de chegar onde a gente pode chegar, porque a gente pode o que a gente quiser, porque tá tudo aqui. Então, é muito importante até utilizar aqui que a gente tá conversando para trazer essa conscientização. Sim. De que é importante estar do lado. Talvez se a gente não tivesse chegado onde a gente chegou, porque se a gente não tivesse Não, eu tenho certeza disso. Depois que nós nos conhecemos, que a gente vai entrar nessa parte da estira e tudo mais, mas muita coisa aconteceu. Nós não estaríamos aqui se eu e a Ju não tivessem se conectado. Então, olha como é uma cadeia. Né? Então, a importância de você realmente ter a consciência do que você quer, as pessoas que você quer ao seu lado, porque o universo ele vai mandando aquilo que você pede para ele, né? A frequência que você está. Então, se você está aberto a novas possibilidades elas aparecerão. A vida da gente é um ecossistema, gente. Eu me conecto com ela e ela te traz, e eu trago a Thaís e tarará, e as coisas vão ampliando. Sim. E se você tem projetos e sonhos, eles podem se tornar realidade, desde que você esteja com pessoas do seu lado que te impulsione. Minha mãe sempre me impulsionou. A Tá já não tinha uma experiência tão assim com a mãe dela. E eu já tive. Minha mãe, ela dava 3 tapas pra você levantar agora. Não tem essa de depressão aqui, não. Aí vamos. Então, assim, depende muito. Meu pai já tinha uma visão mais de conservadora, né? Ganhar o final do mês. Eu tinha aquela consciência. Eu não vou sair do meu emprego porque eu quero ganhar o meu no final do mês. Minha mãe já falava, mete as caras, filha, vai, se liberta. Então, assim, cada um tem a sua história. E o importante é que ao final, ou no meio, na trajetória, você esteja ao lado de pessoas que acreditem em você. Porque senão, o que mais tem
é gente querendo pegar e jogar água no seu chopp. É o É que mais verdade. tem. Eu acho que isso Amei. Foi a Thaís que te ensinou, né? Lá na hora dos drinks. Não, essa é a jogar Thaís, água no Jogar água chopp. no- Eu sou do gin. Ela é do Eu gin. gosto do E gin, eu gosto do gin. azeitoninha. É. Que delícia. Ah. Mas a água no chopp tem muita gente. É verdade. Vocês nunca tiveram amigas assim? Com certeza, Vamos pular essa tóxicas. parte. Vamos pular. Deixa Presente, pra lá. passado, presente. Mas é mais ou menos isso mesmo. Eu e a Juliana, bom, um dia, futuramente, contaremos a nossa história. Mas só quem, nós duas, ali na hora, quando uma tava caindo, falou: você tá doida? Levanta agora. Não, e não vai, e é isso. Mas né? olha só que legal, eu conheço um pouquinho da história de vocês e talvez se não fosse as situações controversas que aconteceram, vocês não estariam aqui. Não, Verdade. Então, não. nada é por acaso. Tirou, né, da Nada. zona de conforto, né, tá? Então, Sim. nada é por acaso, as conexões não são por acaso. Basta a gente estarmos abertas às possibilidades, às oportunidades e realmente encontrar pessoas que estão com o mesmo propósito. Sim. Porque vocês duas visivelmente têm o mesmo propósito, né? E estão aqui com foco com elas. É isso Verdade. aí. Exatamente. E agora, a gente, só para concluir, agora no mês, né, dos advogados, pouco tempo tivemos em março, mês das mulheres, e ficou muito esse assunto, né, de mulheres, mas não tivemos tempo de tratar, porque somos novos agora, né, no mercado. E eu acredito que a Ju também, para passar para as mulheres em casa, porque assim, nós estamos falando mês dos advogados, que isso é importante, a gente ainda precisa quebrar esse tabu, né, porque, poxa, eu vou ligar para o advogado, você só pensa em duas coisas para ligar para o advogado: vou me divorciar, quero dinheiro, porque foi mandado embora, mas não era para Trabalhista. não era para ter sido, enfim, mas tem essa parte, né, que é do abuso, que eu acredito que ainda hoje, posso estar errada, porque eu já estou muito tempo afastada disso, mas para uma mulher chegar, procurar um advogado ou advogada, dizer: estou sofrendo um abuso, será que eu estou sofrendo abuso? Existe, e ainda é tabu? Existe. Muito. Existe uma ONG que chama Justiceiras. Inclusive, ela é encabeçada por uma promotora de justiça. E ela traz muito essa narrativa, que são pequenas coisas que acontecem. Por exemplo, você viver num relacionamento em que o cara você não dirige mesmo, nem pra isso você serve, põe minhas multas no seu prontuário. Isso é um abuso. Suja seu nome mesmo. Você não sai de casa, você só fica pilotando o fogão. Pra quê? Vamos negativar seu nome mesmo. O meu fica limpo, mas o seu? Isso é uma forma velada de abuso. Então, tem muita coisa por detrás que, às vezes, a mulher não tem a informação, principalmente, às vezes, a mulher, né, que não tem a informação em tempo real. A gente é privilegiado. Tem mulheres que não têm acesso à informação e vivem uma vida inteira, né, sempre se colocando para baixo. Submissa. Porque as pessoas não passam a informação que ela vive um relacionamento abusivo. Né? Então, assim, é muito importante pedir ajuda. Hoje, graças a Deus, existem ONGs maravilhosas que podem... Essa justiceira mesmo é maravilhosa. Então, a gente precisa trazer isso. E a gente tá aqui disponível. Não é vergonha pra ninguém. Todo mundo já passou. Eu já passei por um relacionamento abusivo. Thaís passou. Outras tantas amigas passaram. E nós temos aí... Tem uma delegada, né, tá? Acho que é de Diadema. Doutora Renata. Renata Curpi. Isso, Krupp. Ela é queridíssima. Ela é maravilhosa. Ela faz um trabalho lindíssimo, inclusive de acolhimento e de direcionar a vítima. Porque a vítima precisa de ter ali um acompanhamento psicológico, precisa, muitas vezes ela chega até lá e ela desiste, né, de continuar com muitas mulheres. Elas desistem. Muitas. 90% é o índice. Dó, medo, acho que é muita. Não é uma não só mistura, medo, será? por exemplo, é o pai dos meus filhos. Ai, tem tudo a ver. Eu não quero ver o pai dos meus filhos preso. Ele sempre foi um bom que eu vou pai. falar pros meus... A culpa é minha porque ele tá sendo preso. Olha só que loucura. A inversão de valores. É muito complicado. Porque o que acontece? Às vezes a gente não consegue separar em caixinhas. Ele pode ser um bom pai.
mas ele não era um bom esposo. Ele não era um bom homem. E nesse ponto, ele tem que pagar pelo que ele fez de errado. Sim. Então, assim, às vezes, muito em divórcio, a gente atende divórcio e tal, e aí esbarra nessa questão. E aí, a medida protetiva, ai, doutora, desiste dessa medida protetiva, não quero que ele vá preso e tal. Então, assim, é muito complicado. Mas ninguém tá sozinha. Por isso que a gente precisa trazer as mulheres para perto da gente. A gente criou esse tiro justamente por isso também. Para que as mulheres parem de ter concorrência entre elas e se ajude. Fala-se tanto, né? Sororidade. Ai, não. E pra inglês ver. Na prática, que é bom, nada. Amiga caída lá no banheiro porque bebeu muito, você não dá nem trela pra ela. Nem ajuda. Ó, amiga, você tá precisando de alguma coisa aqui e tal. Ai, essa parte eu sou fiel, gente. Eu também. Limpo tudo. Não tenho medo. E ia ser bacana mesmo. E você sabe, Ju, que a Tá, é uma coisa bacana. Você é presidente lá da OAB de uma mentoria. É uma comissão. Já existia, porque eu nunca ouvi falar. Não existia. Gente, eu não tô tão atrasada. Não existia. A comissão de mentoria foi um presente que eu recebi do Bertanha. Eu já fazia um trabalho com os jovens advogados, porque o que acontece? Quando o bacharel de direito ele pega ali a carteira da OAB, ele passa na prova da OAB e ele começa a advogar, não existe um cursinho técnico de como ser advogado. Não existe. Então, assim, diferentemente de outras profissões, de concursos públicos, por exemplo, delegado, você tem um cursinho preparatório que mostra realmente a prática do dia a dia de um delegado. Quando você entra em uma delegacia, você entra como um delegado substituto. Tem pessoas lá que vão te auxiliar, tem toda uma estrutura pronta ali para te direcionar. O advogado não. Se ele não estiver dentro de um escritório, já com carreira, ele é jogado aos lobos mesmo, não tem nada que o oriente. Então, eu já fazia um trabalho com jovens advogados, dando esses primeiros passos, orientando, dando esse direcionamento. E aí, isso foi visto com bons olhos pela OAB de São Bernardo, e quando o meu ex-sócio, ele entrou na presidência da OAB de São Bernardo, ele me presenteou com essa comissão. Então, a comissão da OAB, ela faz um trabalho de... uma porta-voz, vamos assim dizer, entre a OAB e os advogados da subseção. Então, nós somos responsáveis por ministrar palestras, cursos, de estar em contato realmente com a advocacia. E aí, dentro da comissão, nós preparamos ali todo um programa, e a Ju é minha vice-presidente nessa comissão, por isso que nós nos... por isso que nós nos conectamos. Agora em outubro. Teremos um workshop agora em outubro, montaremos um dia inteiro, uma imersão mesmo, com vários temas, sobre a prática real da advocacia. Então, diferentemente de comissões temáticas, que falam ali de direito do trabalho, de direito de família, né, de matérias em específico, a nossa comissão não, ela fala de situações do dia a dia. Então, a gente fala sobre mentalidade, a gente fala sobre técnicas de oratória, a gente fala sobre técnicas de atendimento a cliente, que serve para qualquer área de direito, né? Então, a gente faz um trabalho muito bonito. Nós temos um grupo com mais de 80 advogados nesse grupo, e está crescendo a cada dia. E a gente vem realmente fazer esse trabalho de educar e de trazer informação para a advocacia, porque os advogados também são muito mal preparados para atender os clientes. Então, muitas vezes, a cliente chega lá com uma situação, o advogado não sabe como atendê-la da melhor maneira, encontrar a melhor solução jurídica, porque às vezes nem tudo é processo, gente. Às vezes, com uma audiência de conciliação consegue resolver uma notificação. Então, tem vários caminhos que a gente pode seguir sem ser um judicial, porque o judicial ele é muito desgastante, né? E aí, é essa conscientização que nós trazemos para a advocacia também, porque é os dois lados. A gente precisa pensar na sociedade, mas também em capacitar os nossos advogados. Porque não adianta falar que o advogado é despreparado se a gente não dá munição para ele se preparar, né? Então, nosso objetivo é esse, dentro da comunidade. Dentro da comunidade, não. Dentro da comissão. Vamos falar. Nós temos uma comunidade de mulheres. Ela quer falar. Não, mas antes de vocês falarem, que legal, né? 2 mulheres
comandando, né? Vamos dizer aí, essa comissão, Sim. né? Eu fico imaginando alguns homens olhando assim, falando, nossa, como elas são, né? Porque Mas realmente você sabe que o Bertan, ele algo... trouxe bastante mulher, né? Trouxe. Porque, nossa, é muito legal, dá o poder mesmo, as mulheres têm que estar comandando, tem que estar na frente mesmo. Sim. Né? E parabéns. Muito obrigada. Então, você convidou a Ju para ser a vice, e daí que Isso. nasceu Aí nasceu a comissão de mentoria jurídica da OAB de São Bernardo do Campo. Tá, e daí nasceu a STIR? E aí o que acontece? Aí nós fomos nomeadas para essa comissão, nós instituímos a comissão, não tinha nada. E aí nós começamos a estruturar essa comissão dentro da OAB. Tá. E então, como não tinha nada antes, não tinha parâmetro. Sim. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí aí nós tivemos várias reuniões, praticamente semanais. A gente se reunia para estruturar a comissão. E aí, nessas reuniões, a comissão já andando, já estruturada, nós percebemos que aquilo que nós fazíamos pela comissão, nós poderíamos fazer por muitas outras pessoas. E não apenas pela comissão da OAB, e não apenas para advogadas ali, né? E aí que surgiu a ideia da gente realmente abrir uma empresa de treinamento, uma consultoria e treinamento, e dentro disso ter um nicho voltado para mulheres. Nós não somos feministas, a gente sempre gosta muito de falar isso, porque quando se fala que é um trabalho voltado para mulheres, sempre vem aquela ideia, vocês são feministas, né? Vocês querem dominar o mundo, serem melhores que os homens e tal. E não é isso. A gente só entende que as mulheres, elas possuem questões que são diferentes dos homens. Ponto. Mulher menstrua, homem não. Mulher engravida, homem não. Mulheres têm hormônios que homens não têm. Mulher tem TPM e homem não. Então, assim, são questões que são diferentes. A mulher, ela tem crenças limitantes que o homem não tem. Então, por isso, nosso trabalho é voltado para mulheres. Dentro da STIR, aí nós criamos, então, uma comunidade de mulheres. E toda semana nós temos encontros. E nesses encontros, a gente sempre traz ali algum tema. Ou voltado para o desenvolvimento pessoal, ou para o desenvolvimento profissional ou do negócio da mulher. Porque essas mulheres, elas são empresárias, empreendedoras, têm os negócios delas. E toda semana a gente bate um papo ali, dando um direcionamento para elas. E sempre alguma atrás, olha, no meu negócio eu tô com uma situação X. E aí a gente senta e alinha e conversa e direciona ela. Olha, eu tô com um problema pessoal. Ou às vezes elas nem sabem qual o problema que elas têm. Né? E aí, nesse bate-papo, nessas conversas, elas vão se descobrindo, porque tudo isso que eu passei, a minha trajetória, as minhas experiências, as minhas vivências, que eu, às duras penas, tive que me descobrir, e a Ju também, nós pegamos tudo isso, empacotamos, e nós transbordamos na vida de outras pessoas. Olha, eu já passei por isso, superei assim, assim, assim. Aí a Ju também traz a experiência dela. Com propriedade. Exatamente, né? com Isso propriedade. Então, nós nos dedicamos muito também a estudo. Então, nós Exatamente. estudamos muito, fazemos mentorias, temos mentores espirituais e de questões da vida também, né? E nós transbordamos isso para elas dentro da comunidade. Exatamente. A gente faz mentoria a gente sempre fala, o Pablo Marçal é nosso mentor. Sim. E o Rick Chester também é meu, que eu amo muito. Tem vários nomes aí pra gente citar, né? Vários. Thiago Brunet, Paulo Vieira. Paulo Vieira. E a gente traz todo esse conhecimento transborda para as mulheres que estão conosco, nossas STIRs, que carinhosamente a gente chama de STIRs. A gente está em 40 mulheres na comunidade fechada, fora a comunidade fechada, que é o STIR Club. Nós também fazemos consultoria para a empresa. Então, a empresa chega para a gente e fala, olha, eu preciso alavancar os meus resultados. Vocês podem nos ajudar? A gente entende, mapeia tudo e trabalha com essas empresas. Então, assim, é um transbordo mesmo, e esse é o nosso propósito. O propósito da STIR é destravar mulheres e impulsionar os negócios dela, porque a gente acredita muito na força da mulher. E a gente tenta, de alguma forma, ressignificar a questão da concorrência, porque ainda tem muito a concorrência.
E a gente, quando percebe, vira essa trava, que unidas nós vamos muito além, vocês são prova viva disso. Verdade. Onde duas mentes se juntam, nasce uma terceira mente. Então, a hora que destrava isso, ninguém segura. Não. E é importante falar que, assim, a Estir, ela tem esse propósito. Nós fazemos trabalhos diretamente com mulheres, isso no âmbito pessoal. E também nós temos o viés de consultoria. Então, a Estir, além disso, ela é uma consultoria de empresas. Então, nós fazemos toda a estruturação e a reestruturação de empresas, de mulheres ou não, né? Ou por mulheres. Ou por mulheres, enfim. Então, a Estir, ela tem um propósito muito bacana, que é de realmente trabalhar de dentro para fora. Né? Então, a gente identifica não apenas as necessidades do negócio, mas dos gestores também da empresa. Porque a empresa ela é o reflexo da gestão. Né? Então, a gente faz esse trabalho também. E só tudo isso com 6 meses de CNPJ. Nós abrimos a Estir em dezembro. Né? Nós começamos as atividades da Estir em dezembro. A Pri esteve lá no nosso café da manhã. Eu sou um Estir. Deixa claro aqui que eu ainda continuo sendo um Estir. A Pri, ela é nossa Já Estir. tivemos a nossa formatura aí e continuo, né? Com certeza. É verdade, é verdade. E é isso, nós acreditamos que é só o começo, tem muita coisa ainda para vir, para construir e para atingir muitas pessoas. E, inclusive, muito obrigada por abrir esse canal aqui pra gente, para dar voz. Inclusive, dia 23, a gente vai ter uma noite do vinho. Sim. Aqui em Santo André, ali no Jardim, no Empório ABC. É uma noite destinada a mulheres. É o nosso Clube da Luluzinha, sim. É, isso aí. Com transbordo, network, acolhimento, você tem voz. Não é simplesmente um encontro que você chega, entra mudo e sai calada. Não, nós queremos nos conectar, conhecer a sua essência, a sua história, o seu negócio. Então, e as Estirs, elas têm um plus. Elas podem levar os produtos e serviços do que elas vendem para vender lá. Ou o divulgar, serviço, né? Enfim, ela pode divulgar nessa noite. É bem bacana mesmo. E é nesses eventos que nós abrimos o acesso para as mulheres entrar para a nossa comunidade. Então, é bem bacana mesmo. Então, a gente tem muito... e nós somos um hub de serviços. Por exemplo, o jurídico da Estir não somos nós que fazemos. Existe um outro jurídico que faz. Temos contadores, coach de carreira, temos posicionamento toda uma de rede imagem. de apoio que nos ajuda. Então, você tá precisando? Não faço, mas tem quem faça. A Estir, na verdade, é uma pergunta que eu acho bacana até de fazer. Preciso ser empreendedora? Não, só os fatos de ser mulher, de querer aprender. Posso ser uma Estir? Sim, se você quer estar em um ambiente e com pessoas que estão dispostas a ouvir você e a impulsionar você, seus projetos, enfim, toda a questão também pessoal, de crescimento pessoal, esse é o ambiente ideal para que você esteja. Né? Nós fazemos os encontros telepresenciais justamente para facilitar o acesso e para que não tenha desculpas, né? Os encontros ficam gravados também para que, caso você não consiga assistir naquele momento da reunião, você consiga assistir em um momento posterior, mas não precisa ser necessariamente uma empresária ou empreendedora. Você tendo vontade de estar em um ambiente ali com mulheres que estão dispostas realmente a te impulsionar, já é o suficiente. Temos pessoas ali que trabalham em grandes companhias e estão conosco. Inclusive, temos a nossa embaixadora em Portugal. Então, o online, ele permite atingir pessoas em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer estar do lado de pessoas que realmente têm os mesmos propósitos, só se conectar conosco. Aliás, esse é o nome, né? Estir. Estir, direcionamento. Direcionar, né? É isso mesmo. Direcionando mulheres e impulsionando negócios. Uau! Não é só impulsionar, tá vendo? Não. Todo. Tem um todo. slogan. Nossa, é verdade. Muito bacana, legal. né? Bom, estamos quase chegando ao fim, né, Pri? Pois é, Mas tem uns... Olha, tem aquele negócio que também tá curiosa. Tô muito Pois curiosa. Porque assim, mulher quando conversa, e aí eu e a Ju, a gente tem nosso momento de fofoquinhas, né? Lógico que acontece na Estir, fica na Estir, né?
E o que eu mais quero, eu já sempre falei isso, né? É que pessoas tenham oportunidade de conhecer, sim, a Stir, né? Porque a Stir na minha vida, hoje a Ju também tá aqui comigo, tem uma história, né? E cada vez a Stir vem crescendo. Amém. E aí eu não consegui segurar um segredinho. Qual? Diga, Ju, o que você quer saber delas, Ju? Do que eu fofoquei, pode contar. Tá tudo certo. É que hoje eu vi um vídeo, né? Vocês, assim, com um cenário um pouco parecido com o nosso. Não foi eu, não Conte. foi. Ela me salvou, você viu que boazinha, gente. Ela viu. Então. No começo do ano, em janeiro, nós tínhamos um programa na TV, que era o Be Woman. E em março? Não, maio. Em maio? Maio. Em maio, nós suspendemos esse programa porque nós entendemos que poderíamos atingir mais pessoas, ter mais liberdade com edição, com tudo, enfim. E as pessoas também se sentiriam mais à vontade se fosse em um outro formato. E aí nós congelamos ali o programa de TV e iniciamos esse projeto de um podcast. Uhul. Então, Stir agora. Stir Cast. Teremos aí muito em breve Stircast. Conversamos hoje sobre data de lançamento, de estreia e tudo mais. Será mais pro finalzinho desse mês. Então, estamos fazendo as gravações, estamos fazendo toda a parte de identidade visual, enfim, né? Toda essa preparativa aí, o burocrático, para que as coisas realmente aconteçam. Mas muito em breve, realmente, estará no ar. Parabéns. Mais obrigada. um veículo de comunicação para que a gente leve ainda mais distante as histórias de superação, as experiências, que a gente transborde conhecimento e enfim, vivência para as mulheres no mundo. Então, é mais uma ferramenta que a gente traz para nossas Stirs. Sim. Então, vai ser Muito muito voz. bacana. Olha, Muito. muito bacana. Muito. Isso é bom. Cada vez mais mostrando que mulheres juntas, elas só somam, Sim. né? Então, bom, a gente chegou ao final. Quero agradecer, né? Quero que vocês também deixem aí o convite individual a cada uma para chamar para as meninas. Vamos deixar o Instagram de vocês aí, por favor, deixe. né? O pessoal da equipe já está lá com o Instagram de vocês, né? Para participar, até para conhecer aí do vinho. Ai, Sim. A noite do vinho, gente, será incrível. Gente. É um wine bar maravilhoso, super aconchegante. Vai ter muita troca, muito networking, sorteio. Estamos preparando vários itens ali muito bacanas para sorteio. Comidinha. Degustação de vinho. Isso. Vinho branco, tinto e rosé, petiscos, canapés e conteúdo e network. Então, rodada de É um negócios combo, assim. É um olha. combo, é um combo. É um combo, é bem bacana. É realmente para fazer conexão. Exatamente. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar conectada com vocês, que vocês tenham um sucesso maravilhoso, que alcance cada vez mais, que o foco é nelas, com elas, porque precisamos de mulheres com esse propósito, que realmente tragam o melhor de cada mulher e conte com a Stir no que precisar. Conte com Thaís Viana, Juliana, Rosa, Pink Cérebro, como vocês quiserem. Sim, com certeza. Nós estamos muito felizes em ver vocês com esse podcast. Nós torcemos muito por vocês. Saibam que nós estamos lá acompanhando vocês e tudo que vocês fazem aqui, de abrir realmente um canal de comunicação, de vocês darem voz a outras pessoas. Isso é muito importante, o mundo precisa disso, né? As pessoas morrem porque a gente não abre a boca. Então, precisamos abrir a boca, precisamos falar, precisamos transbordar. E vocês estão de parabéns. Contem conosco, contem com a Stir. Estejam conosco também nos nossos eventos, na nossa comunidade. É muito importante ter exemplos, né? Inspiração. E vocês são exemplo, vocês são inspiração. Ai, que linda, que obrigada. Muito obrigada Ai, pela... Nossa, Ouvi delas, delas, né? mentora, né? Porque É. me filha, não é brincadeira, não. Elas dão bronca mesmo. Vai fazer assim. São nossas filhas. Não, tem que ser. a gente realmente queremos ver resultados, porque não é só pra mim,
né? O transbordo, eu quero ver você bem, você com resultado, eu quero ver você bem, você com resultado. Então, muitas vezes, nós vemos por aí que ficam assim, não, eu tenho, mas você não pode ter. Né? Ou eu quero pra mim, mas eu não quero pra você. E não é sobre isso. Se uma cresce, puxa todo mundo, puxa as outras. Então é sobre isso, é essa troca. E a gente tem que incentivar, tem que impulsionar. E estamos aqui pra isso. Porque o mundo é nosso. Gente. É nosso. Vamos todas voarem, vamos voar todas mais juntas. Fortes. Todas juntas. Que bom, olha, mas muito obrigada mesmo, de verdade. Bom, em relação a muitas pessoas ainda não sabem, mas nós somos amigas aí. Por acaso, não foi, né? Foi um presente. Pela de Jesuicidência. Foi um presente de Deus e até mais de um ano, gente. Muito mais já, filha. Já. Deixa pra lá, vamos falar o caso, que só o formal é com a Ju. Mas foi muito gostoso, né, Ju? A gente tá tendo o privilégio de trazer mulheres mesmo, assim, que pensem em outras mulheres. Então, a gente fica por aqui triste. Mas a gente volta. Achando que vai ter repeteco. Pode fazer um parte 2 aí. Vamos fazer? Mas obrigada para vocês também que estão em casa. Nos agradecemos, né, Ju? Sim. Pela confiança. Por vocês que acreditam cada dia, as mensagens de carinho que têm deixado. Estão pedindo mais, gente, mais dias, né, pra gente estar gravando. Então, isso pra gente tem sido assim. Acreditamos, independente de religião, que é presente de Deus. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente fica por aqui até o próximo Foco com Elas. Até o próximo. Até. Tchau. Tchau.